O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. E ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Muito bom, quero cumprimentar mais uma vez os nossos fiéis presentes na nossa igreja matriz, em honra e louvor a São Francisco, e a você agora que está em casa, em sintonia conosco, onde se encontre, acessando as redes sociais, também rezam conosco, vivendo a nossa Semana Santa, onde nós a começamos, Domingo de Ramos. Nossas bonitas celebrações, a presença de muitos fiéis, você que esteve rezando conosco. E hoje, a segunda-feira santa, vamos acompanhando Jesus. Ele está caminhando para chegar em Jerusalém e concluir a sua missão, dar a vida para a nossa salvação. E antes da chegada em Jerusalém, ele vai à casa dos seus 3 grandes amigos do coração dele, Marta, Maria e Lázaro. É muito provável que Jesus, quase todas as vezes que ele ia em Jerusalém, ele passava na casa desses amigos dele. Eram amigos do coração de Jesus. Betânia ficava pertinho de Jerusalém. Ele passava lá para tomar um chá, comer uns biscoitos, um café, um leite, tomar um sorvete, sei lá. Certo é que Jesus gostava muito de Marta, Maria e Lázaro. Sabe quando nós vamos na casa das pessoas que você se sente em casa, acolhido, amado, compreendido, sem máscaras, sem enfeites, como você é. Era assim que Jesus sentia com Marta, Maria e Lázaro, tão acolhido e tão amado. E de modo particular nessa citação hoje do Evangelho de João, é ainda mais um motivo ainda para acolher bem Jesus, porque Lázaro fora ressuscitado por ele. E um dos gestos da nobreza, da gratidão, do amor, do carinho de Maria é o que ela fez. Um presente que ela deu a Jesus. Mas é muito provável que ele foi então lá muitas vezes na casa dos seus amigos. E agora ele está ali. Mas é a última vez que Jesus vai jantar com eles. E eles também sabem que esse jantar é de despedida. Que você sabe que todas as vezes que nós sabemos que algo para ser definitivo e despedida tem um peso maior. As palavras, o gesto, até a comida tem outro gosto. E essa é a última janta que Jesus vai estar com Marta, Maria e Lázaro. Ele está ali curtindo aquela amizade, acolhido, afeto. E o texto fala assim de João: Marta servia. Olha que gesto bonito. Aliás, nós conhecemos bem aquela frase: quem não vive para servir,
Não tem? Não serve para viver. Uma das características do seguidor de Jesus tem que ser essa: a capacidade de servir os outros. E servir não é só dar coisas ou emprestar coisas, é estar atento também ao que o outro fala, ao que o outro diz. É muito mais do que simplesmente arrumar coisas para os outros. O texto fala assim: Marta servia. Marta é a mulher servidora, preocupada com ajeitar a casa, arrumar a mesa, preparar a comida, a refeição, o cafezinho depois da janta, sei lá, fazer os biscoitos, arrumar o doce. Marta está aquela que serve. Muito bem imitando Jesus, porque foi ele mesmo que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha, como que Marta já traduz na vida dela aquilo que Jesus pede: servir. Hoje em dia é tão difícil cultivar essa virtude do serviço, porque convenhamos, a gente pensa muito no próprio umbigo. Quem chega primeiro bebe água limpa, o resto se evita. A gente pensa até assim. E é quase que uma cultura que a gente vive. Pensamos muito em nós mesmos e os outros, se der, se sobrar. Tão diferente de mãe quando arruma para os filhos, não é? Tempos idos com mais dificuldade, com aquela caristia toda, muitas famílias com tanta pobreza. Primeiro a mãe serve os filhos, se sobrar a mãe come, depois a mãe vê. Serviço, colocar-se disponível ao coração do outro, como Marta está fazendo aí nessa ceia. Enquanto Marta serve, teve algo também extraordinário. Lázaro conversando com Jesus, de repente Maria chegou. Despegou um vidro, meio litro, já imaginou? E o texto faz questão de frisar, meio litro de nardo puro. E vinha das Índias esse perfume, muito caro. O texto de João ainda falou, devia ser o perfume da crista da onda na época. Muito caro. Maria quebrou tudo aquilo, desvaziou aquele perfume, jogou tudo nos pés de Jesus. E o texto fala assim, o perfume expandiu para a casa toda. Aquelas casas que você chega, aquelas casas perfumadas, não é bom? De vez em quando eu compro aquele cheirinho para botar. Senhor, casa cheirosa, tão bom. E aí o texto falou assim, de João também, né? O perfume se espalhou na casa toda, tudo ficou perfumado. O que tinha de mais caro e mais precioso para Maria. Por que ela teve esse gesto? Por N razões. Mas talvez a principal razão seria um coração grato. Já imaginou, se coloca no lugar de Maria e Marta, são as irmãs de Lázaro. Lázaro que morrera, mandaram avisar, era assim com Jesus. Senhor, aquele que tanto amas está muito doente, vem curá-lo. Jesus ainda esperou Lázaro morrer. Depois que ele chegou, Lázaro já havia 3 dias, estava morto, no sepulcro. Chegou, texto lindo de João também, que relata, não o de hoje, é claro. Mas Jesus falou assim, onde é que vocês colocaram Lázaro? É aqui, Senhor, vem ver. E aí Jesus falou assim, tire a pedra. Não, Senhor, não pode. Já está cheirando mal. Jesus, tira a pedra. Sim, Senhor. Tirar. Lázaro, vem para fora. O morto saiu andando. Já imaginou? Se coloca no lugar das 2 irmãs, Marta e Maria. Senhor, não é possível. É possível. Ele está andando. Voltou à vida. Eu imagino que se Marta e Maria tivessem algum problema de coração, estava tudo esturricando lá também. Igual Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem andando. Quem pode com a voz de Deus? O Senhor da vida e da morte. Quando Deus quer, nada atrapalha e tudo dá certo. Vai ter Ele que querer. E aí o gesto de Maria no Evangelho de hoje é esse. O que mais eu poderia oferecer a ti? Se o Senhor restituiu a vida do meu irmão, ele está aqui conosco, jantando aqui à mesa. O gesto de profunda gratidão. E aliás, amor nunca mede preço, mas mede o tamanho do afeto que se tem. Você já viram aqueles namoradinhos que estão começando o namoro? Nossa Senhora! Compra um celular de 7 mil. Menino, como é que você vai pagar? Eu vou pagando devagarinho, ela merece. Vai pagando aquele trem, credo em cruz.
e compra a correntinha de ouro. Menino, isso é muito caro. Não, eu vou pagando devagarinho. Ela é tão bonita, vai ficar bom nela. Você já viu como é que é? Depois acaba os namoros, senhora da Aparecida do Norte. Aí tudo adoece. Entra em depressão, pede o trem de volta. Não, foi muito caro, me dá de volta. Mas para dizer que o perfume que Maria ungiu os pés de Jesus, isso não tem preço para ela. É o que eu tenho de melhor. Não mediu valor, nem preço, nem nada. É o que eu tenho para te oferecer, Senhor. O que de mais puro e o melhor que eu posso lhe oferecer e dar. É o gesto de gratidão. Que lindo esse gesto. Nem sempre a gente sabe ser grato aos outros que se desdobram e nos dá coisas tão boas e caras que a gente não sabe reconhecer. O sacrifício que é para aquela pessoa que oferece algo. Tem uma coisa mais triste que a ingratidão. Terrível. Vocês lembram que Jesus curou 10 leprosos? Só um voltou. E até Jesus sentiu no coração. Ah, mas não foram 10, por que só um voltou? Por isso que nós temos que ser sempre gratos. Sempre. A Deus pelo dom da vida. Nossa, tanta coisa. Grato às pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, amigas, famílias. Como devemos ser gratos. É tipo de um coração que ama a gratidão. Como o caso aí de Maria. O que de mais precioso ela tinha, eu te ofereço, Jesus. Hoje o grande questionamento para nós também, o nosso coração deve ser esse. O que de mais precioso eu posso lhe dar? Um pouco mais do meu tempo? Um pouco mais de silêncio da vida alheia? Sei lá, cada um sabe aquilo que mais pesa no coração, poderia oferecer a Jesus. Como ofereceu Maria. E a festa, a ceia ali, que é uma festa, um banquete, né? Tem todos os sinais de despedida. 6 dias antes da Páscoa, sabendo que ele ia morrer depois. Ungir os pés de Jesus, Jesus vai ser ungido depois da morte também. Tudo. Os sumos sacerdotes querem matar não só Jesus, mas Lázaro também, que por causa de Lázaro, muitos estão seguindo Jesus. Olha os sinais da morte. Por isso que Jesus pressente e sente naquela janta uma despedida. Ao mesmo tempo a alegria e ao mesmo tempo a tristeza. Nós não vamos sentar mais assim à mesa. E tanto é que Marta e Maria e Lázaro não vão ver mais Jesus fisicamente. Jesus agora vai subindo para Jerusalém e depois só da Páscoa Jesus ressuscita. E se faz presente no nosso meio de um modo diferente, claro. Eu termino pedindo a Nosso Senhor que nos dê essas 2 atitudes para nós copiarmos na nossa vida. A atitude de Marta, um coração servidor, que escuta, que acolhe, que visita, que se coloca disponível para dar um conselho, ouvir um pouquinho o outro. Como é bom alguém que nos escuta, não é? Eu fico de vez em quando no mutirão das confissões, embora tenha que ser um pouquinho rápido, porque a fila é imensa, as pessoas ficam desespero para ir embora. Mas como brilha os olhos de quem anseia por alguém que escute. E quando eu digo escutar, porque ouvir, nós ouvimos, vem de ouvido, mas escutar é o coração que escuta. E como a pessoa se sente aliviada, compreendida, aceita, eu entendo, eu posso sentir a sua dor. A angústia no casamento, com o filho, sei lá. Como é bonito e como é gratificante saber ouvir os outros, escutar o outro, o coração do outro. E aprendamos hoje, de modo particular com Marta, essa capacidade do serviço, em ouvir e colocar disponível aos outros. E com a atitude de Maria, por fim. O que de mais puro, mais belo, mais caro eu posso oferecer a Ele. E nem sempre são coisas. Cuidado, que aquilo que de mais valor nós temos na vida, não custaram dinheiro. É o contrário. E se você fizer um retrospecto da sua infância, da sua vida, você vai ver, os momentos mais felizes da nossa vida, não estão relacionados a bens, a coisas, mas a experiências, a sentimentos, a vivências. É a brincadeira na rua, a chuva que cai, um bolinho feito ali na hora, um café passado, uma conversa com um amigo, um abraço dado, um beijo recebido,
uma visita a alguém. As coisas mais de maior valor que nós temos não estão calculadas em valor monetário, mas foram experiências vivenciadas que marcaram e marcam a alma de todos nós, sabemos disso. Que o Senhor nos dê então a graça de Marta do serviço e o coração gratificante, generoso, amoroso de Maria, para estar juntinho com Jesus, até o momento da sua entrega por nós na cruz. Amém. Vamos fazer nossas